recebam e façam muito barulho para essa palestrante especial. Vem pra cá, Thaís Schumacher! Senhores, aqui quem vos fala é a comandante Thaís Schumacher. Tenho o prazer de convidá-los para esse voo, o voo Fox Charles Índia Sierra 05, de Balneário Camboriú para a vida extraordinária de vocês. Sejam todos bem-vindos e tenham um ótimo voo. O que eu gostaria de falar para vocês é o que Deus falou para mim. E ele me disse bem assim: Thaís, lugar de mulher não é onde ela quiser, é onde eu quero que ela esteja. Uau! Por muito tempo eu tentei estar nesse lugar. Tentei pilotar um avião e pilotei, estou com todas as minhas carteiras, só estão vencidas, mas caso eu precise eu ainda consigo. E até entender que esse lugar não era para mim, que o lugar que Deus queria que eu estivesse era aqui, era falando sobre Ele e trazendo a essência do que Ele me fez para poder transbordar em outras pessoas. E é sobre isso. E nesse sentido, Deus tem trazido muitas analogias para mim entre a aviação e a nossa própria vida. E Ele fala comigo muito nessa linguagem, porque é onde eu passei muita parte do meu tempo, né? Ele fala: Thaís, corrija a proa. Corrija a proa. A proa é o nariz do avião, onde aponta o seu destino. E muitas vezes na vida a gente tem levado os ventos desfavoráveis, que nos tira desse lugar. E Thaís, corrija a proa, você está desviando do teu propósito. E hoje eu tive que fazer uma correção de proa para estar aqui. Então, obrigada, Márcio, por você ser usado pelo Senhor para falar comigo hoje, porque Jesus falou: esse é o teu momento. Esse é o momento de você estar no lugar que eu sempre quis que você estivesse, falando sobre mim. E em uma das analogias, Jesus falou comigo sobre domínio próprio. E primeiro ele tenta consertar a gente, né? Então essa palavra é sobre mim. E é o que ele falou para mim. E aí ele fez uma comparação entre o comandante, o voo e a torre de controle. Comandantes são vocês. O voo é a nossa vida. E a torre de controle é Jesus. E numa noite eu acordei com essa palavra na minha cabeça. Eu falei: Senhor, chega de negociar o inegociável. É hora de transbordar. E aí, né, só pra gente caminhar rapidamente na conclusão dessa palavra, o que é domínio próprio? Domínio próprio é a capacidade da gente controlar os nossos próprios impulsos, coisa que eu estou buscando, né? As nossas emoções. E na Bíblia é um dos frutos do Espírito Santo, que indica a capacidade de controlar suas ações em obediência a Deus. Não é controlar por simplesmente controlar, é por obediência a Deus, né? E a pergunta aqui: como que estão as suas emoções? Quem tem controlado as suas emoções? E uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês: o que domina um dia típico de vocês? Um dia típico, normal. O que tem dominado vocês? As emoções, os problemas, as circunstâncias alheias, a ansiedade, a instabilidade emocional, né? O que tem te controlado? Porque na Bíblia diz que assim como você imagina em sua alma, assim você será. E, né, aqui a gente vive diariamente isso, né? Que a gente tem que imaginar e trazer para o visível o invisível. Então, nossos pensamentos, as nossas crenças falam muito sobre nós. E aí vem a metáfora criada por mim, mas por Deus, né? Sobre o voo. A gente na aviação, a gente voa em vários espaços aéreos. Então, o céu são várias aerovias, como se fossem as estradas. E a gente tem espaços aéreos que são controlados por uma torre de controle, e tem espaços aéreos que não são controlados.
Esses espaços aéreos controlados normalmente são em regiões menores, com menor tráfego aéreo ali, mas todos os voos que vocês voam comercialmente, fiquem tranquilos, são controlados. No espaço aéreo não controlado, quando eu ia voar, né, me arrumava para esse dia, esse era um dia que me deixava um pouco nervosa, porque é um espaço aéreo que eu decido tudo como piloto. Eu decido o rumo que eu vou tomar, o nível de voo que eu vou voar, a minha separação entre outra aeronave, eu tenho que estar alerta o tempo inteiro, porque se aparecer uma aeronave de frente ou no mesmo nível que eu que tenho que ser capaz de identificá-la e criar uma solução para aquilo, né, para me desviar daquela possível situação que possa me colocar em risco. Então ele é um espaço aéreo perigoso. Quando a gente voava, na época do Aeroclube, meu marido, a gente falava, hoje o voo tá tranquilo. Por quê? Porque a gente ia voar controlado num outro espaço aéreo, onde esse espaço aéreo era monitorado por uma torre de controle. Então a gente só precisava obedecer a um plano de voo, que a gente já tinha falado onde a gente ia voar, e a torre falava pra gente tudo. Né? Por exemplo, Fox Charlie India Sierra, desvia sua proa para 104 graus. À sua direita, porque tem uma aeronave à sua frente. Então assim, eu não precisava me preocupar. Era um espaço aéreo que a torre me dizia tudo. Era um espaço aéreo que era seguro, o meu voo era muito mais eficiente porque tinha alguém olhando por mim. Então assim, ele me orientava de outros aviões em rotas, alertas de perigo, conduções a níveis de voos estáveis. Então Fox Charlie India Sierra, é um FCIS que eu estou falando para vocês, Fox Charlie India Sierra. Suba imediatamente para o nível 070, porque há uma tempestade à sua frente. Então era tranquilo. E nesse espaço, além de ter um órgão me controlando, olha que fantástico. A gente voava por instrumentos. Existem voos visuais, que você voa olhando as condições externas, e existem voos por instrumentos. Esses voos por instrumentos, você não vê nada lá fora. É como se você tivesse com uma fumaça no seu para-brisa, tudo. Quando a gente voa, quando a gente anda de carro naqueles dias com nevoeiro, que você não enxerga nada, esse é um voo por instrumentos. E que você precisa voar acreditando nos instrumentos do seu avião. E a gente voa tranquilo, e ainda controlado, né? Sem ver nada lá fora, no meio, dentro de uma nuvem, mas se baseando no conhecimento que você tem, e de que tem uma torre de controle olhando por você, mesmo sem ter noção das condições externas. E aí eu trago isso para a nossa vida, né? Quantas vezes a gente prefere estar numa situação, num espaço onde a gente não tem domínio sobre nada, controle sobre nada, a nossa vida é perigosa, mas a gente prefere controlar. A gente prefere estar ali segurando o manche. Eu que vejo, eu me alerto, a aeronave não tá sucia, tá comigo, né? Orgulho, prepotência, altivez, enfim, são tantas outras coisas que poderiam nos levar a essa arrogância de achar que a gente pilota e voa muito melhor do que Deus, né? E aí Deus falou, uau, eu sou a torre de controle, eu estou com você, eu garanto que sua vida seja segura, que seus voos sejam estáveis. Eu vejo à frente de você se tem uma aeronave que possa colidir, eu te dou livramentos. E por que você, com as suas mãos, está ainda tentando controlar a tua vida sozinha? Sendo que tem um Pai que segura tuas mãos, te resgata do perigo, faz com que tua vida seja muito mais eficiente do que você mesma. E isso me pegou muito, porque era sobre mim. Era sobre tentar a todo momento me controlar e controlar minhas coisas, minhas emoções e fazer uma bagunça com tudo isso, porque de fato eu não conseguia. E o domínio próprio é isso, é a gente entregar a Deus as nossas emoções, pedir que Ele controle os nossos sentimentos e que a gente consiga escolher realmente aquilo que domina a gente, aquilo que vai nos preencher, e não nos deixarmos ser preenchidos por qualquer coisa que as pessoas queiram nos colocar, né? Um copo vazio, como ele falou, nada fica vazio. Então a gente se preenche por invalidez, por descredibilidade das pessoas, mas e o que a gente nos enche, né? Do que nós somos cheios? Se não somos cheios, que possamos pedir ao Espírito Santo para nos encher com aquilo que Ele diz que a gente é, e não com aquilo que os outros dizem sobre nós. Então é sobre isso
que a gente possa se basear na Bíblia, como Jesus, que foi uma pessoa que resistiu a tanta coisa, o maior exemplo de domínio próprio, com tantas propostas de Satanás para ele, e ele ainda resistia. Ele sabia, né, controlar suas emoções. Então hoje a gente tem um pai que, se a gente não sabe, a gente pode buscar com ele. Então, assim como uma cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. A cidade sem muros, ela fica vulnerável a ataques. Mas não são muros, né, como a gente está estudando aí na raiz da rejeição, que nos blindam de olhar para nós mesmos. Mas é o muro da proteção do Espírito Santo, né? É voar nesse espaço aéreo controlado que Jesus tem para nós, que é muito mais seguro, é muito mais efetivo. E aqui eu tinha colocado alguns exemplos de pessoas da Bíblia, né, que com o exemplo de domínio próprio se destacaram tanto. Mas o que eu quero dizer é que o impacto dessa falta de controle muitas vezes vai gerar a gente impulsividades, palavras duras, falta de paciência, conflitos frequentes, necessidade de controlar tudo e todos, né? Eis aqui. E a gente começa a entender que a gente não controla nada, nem ninguém e nem pessoas. Pessoas a gente não controla, a gente se conecta. E é esse ambiente que eu quero estar, de aprendizado. Então que a gente possa exercer esse exercício constante de domínio, de vigilância, né, sobre o que a gente está pensando. Que a gente pensa, o que eu estou pensando agora? O que eu estou pensando é viável? Eu devo pensar isso ou devo tchau pensamento? Né? Tchau pensamento, você não me pertence. Então é sobre isso. Controle o que pode ser controlado. Seus pensamentos, suas emoções, suas ações. Pare de querer controlar aquilo que não é seu. Então Jesus está disposto a conduzir nossa vida com segurança, com eficiência, para o propósito que Ele tem para nós. E hoje a gente pode descansar em meio a essa turbulência, porque Ele garante um voo seguro sob o propósito dEle, se a gente voar nesse espaço aéreo controlado. Porque em nenhum momento Ele vai chegar e vai exigir que você voe nesse espaço. Ele vai deixar. Se você prefere voar no espaço sem controle, a escolha é tua. Mas se hoje você entende que é melhor, é mais seguro para você, para sua vida, e que o pouso no destino final é garantido, escolha voar sob o controle de Jesus na sua vida. E a promessa de Deus que está em Deuteronômio 31: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes, porque com o Senhor o pouso no destino perfeito é garantido, porque a boa vontade dele para a sua vida já está acessível a todos vocês. Então tenham todos um bom voo e agradeço a oportunidade de comandar esse voo com vocês.